Muito boa tarde. Esta reunião extraordinária da Comissão Permanente da Concertação Social permitiu ao Governo estabelecer um diálogo aberto, franco, com o conjunto dos parceiros, tendo em conta as graves consequências que a guerra e a invasão da Rússia à Ucrânia têm vindo a provocar na nossa economia e, designadamente, nos preços, muito em especial do preço dos combustíveis. Há um primeiro nível de ação que se tem vindo a desenvolver à escala da União Europeia, visto que requer um conjunto de instrumentos que só a Comissão Europeia pode acionar. Estamos a falar designadamente da suspensão temporária das normas da concorrência em matéria de ajudas de Estado, que são essenciais para nos permitir apoiar diretamente o preço e o custo das empresas industriais e, em particular, daquelas que são fortemente consumidoras de energia. Em segundo lugar, a possibilidade de recorrer, a exemplo do que aconteceu na aquisição de vacinas, à aquisição conjunta de bens, desde bens fundamentais para a fileira agrícola, como fertilizantes, a bens fundamentais para todos, como os combustíveis. Por outro lado, também, uma autorização para que possa haver uma redução temporária do IVA sobre os produtos energéticos, de forma a permitir uma redução transversal do custo efetivo para os consumidores da energia. E, finalmente, uma alteração, pelo menos temporária, dos mecanismos de formação do preço, de forma a que o preço do megawatt-hora deixe de ser fixado pelo valor mais alto a que é produzido, mas, pelo contrário, possa ser pago e vendido ao preço normal de cada um, o que num país onde, felizmente, a nossa eletricidade já tem 60% de origem em fontes renováveis, evitaria a contaminação pelo preço muito elevado que os combustíveis fósseis têm vindo a sofrer. Queria também sublinhar que, relativamente à eletricidade com fim industrial, aí podemos adotar medidas desde já, e para além das medidas que temos vindo a adotar e que já permitiram uma redução muito significativa da tarifa de acesso à rede, vamos injetar mais 150 milhões de euros do Fundo Ambiental nesta tarifa na tarifa de acesso à rede, de forma a baixar mais significativamente o custo da eletricidade para a indústria. Relativamente ao gás de botija, que, como sabem, a semana passada ainda não tínhamos anunciado as medidas, a medida que iremos adotar é estender a todos os beneficiários da tarifa social da eletricidade uma subsidiação em 10 euros por garrafa para todos os beneficiários da tarifa social da eletricidade. Por fim, todos os cenários apontam, infelizmente, para que o preço do gasóleo e da gasolina continue a aumentar. E, portanto, para além da medida que já entrou em vigor de termos prolongado o e-voucher e aumentado o e-voucher para 20 euros, vamos passar, a partir da próxima sexta-feira, a devolver em redução do ISP todos os potenciais aumentos da receita fiscal em sede de IVA. E gostaria aqui de explicar algo que nem sempre tem sido claro. A receita do imposto sobre os produtos petrolíferos é totalmente insensível ao ao custo da gasolina ou ao custo do gasóleo, porque é um valor fixo e, portanto, é independente de qual seja o preço da gasolina e o preço do gasóleo. A receita fiscal que varia em função do preço é a receita de IVA. Ora, Portugal, neste momento, não pode ter nenhuma alteração em matéria de taxa de IVA. Primeiro,
porque carece da autorização da Comissão Europeia, que já foi solicitada pelo conjunto dos países europeus e aguardamos uma decisão, e em segundo lugar, porque a alteração da taxa de IVA implica uma lei da Assembleia da República, o como sabemos, neste momento não é possível, porque estamos numa situação em que a Assembleia da República não está em pleno funcionamento. Portanto, aquilo que podemos fazer é o que passaremos a fazer a partir da próxima sexta-feira. À sexta-feira é possível estimar o preço da gasolina e do gasóleo para a semana seguinte. Sabendo isso, sabemos qual é o aumento previsível da receita do Estado em matéria de IVA. E, portanto, devolveremos nesse montante numa redução do ISP para a semana seguinte. Portanto, admitamos que a receita de IVA para a semana pode aumentar 5 cêntimos, nós reduziremos em 5 cêntimos para a semana o valor do ISP, de forma a que esse aumento seja neutro do ponto de vista fiscal para os contribuintes e, portanto, não sofram nessa dimensão fiscal o impacto dos aumentos. O aumento do preço, essa é de formação internacional e não temos nenhum instrumento para agir diretamente sobre ele. Tem havido um pedido... Cada vez a sua colega começou primeiro. Essa compensação no ISP é feita de forma automática, no imposto de cima. Exato. Não, é no preço. Portanto, o preço tem a componente fiscal é uma das componentes do preço. Portanto, as pessoas, quando se forem abastecer, pagarão menos X de ISP, que corresponde ao mais Y que pagam de IVA. E, portanto, será neutro do ponto de vista fiscal. Duas questões. Uma em relação ao ISP, independentemente de ele ser um custo fixo, tem havido quem peça ao Governo que corte o imposto desse custo fixo. É impossível baixar mais o ISP, independentemente disso, para de algum modo compensar o preço que estão os combustíveis, independentemente do que aqui estamos a falar. A outra pergunta é sobre as medidas que vão ser apresentadas à Comissão Europeia. Quando é que espera que haja uma decisão sobre essa matéria? Vamos começar pelo fim. O conjunto das medidas da Comissão Europeia tem vindo a ser objeto de negociações entre a Comissão Europeia e os diferentes Estados-membros. Está na agenda do próximo Conselho Europeu informal, que terá lugar quinta e sexta-feira, e acho que previsivelmente estará também no Conselho Europeu de 24 e 25, que já é um conselho formal. A Comissão Europeia tem vindo a trabalhar num conjunto de comunicações, um sobre preços, outro sobre a questão global da segurança energética, e, portanto, creio que nas próximas semanas haverá decisões a nível europeu sobre o conjunto destas matérias, que depende, obviamente, da decisão europeia. Compra conjunta, alterações da taxa de IVA, alteração do mecanismo de formação de preços, e, portanto, esse conjunto dessas matérias depende das decisões europeias e o trabalho está a ser desenvolvido e em curso. No que diz respeito a Portugal, convém notar que, no conjunto das medidas que já foram sendo adotadas, quer a do congelamento da taxa do carbono, quer do congelamento do ISP, até hoje, desde que começou esta escalada de preços, sem essas medidas, o Estado teria já tido uma receita suplementar de mais 38 milhões de euros do que aquela que teve até agora. Portanto, nós temos vindo a procurar acomodar, do ponto de vista fiscal, o impacto da subida do preço. Não o podemos fazer com totalidade. E este mecanismo que agora anunciei e que passará a entrar em vigor na próxima sexta-feira, permitirá devolver em redução do ISP aquilo que os contribuintes, os consumidores pagarão a mais pelo aumento do IVA, porque no IVA não podemos mexer. Semana passada o Ministro das Finanças apresentou a atualização do IVA dos 5 para... Os 20 euros. Mas não se comprometeu se a medida vai continuar e se continuar, se vai continuar a 20 euros ou se vai aumentar ou diminuir. Sabemos também que o IVA penso que não chega a 2 milhões de pessoas. Não sendo que esta medida não está a chegar aos portugueses? Bom, primeiro, esta medida durará pelo tempo que for necessário durar e a falta da fixação de uma data precisa tem a ver com a circunstância de vivemos todos num momento de incerteza. Todos desejamos que amanhã acordar e que o que estejam a noticiar está restabelecida a paz na Ucrânia, mas todos receamos que não seja essa a notícia do dia da manhã.
Portanto, ninguém tem, em bom rigor, um quadro previsível de quando termina esta situação de guerra, e, portanto, quando termina o impacto brutal que isto está a ter, os estilhaços que todos estamos a sofrer desta guerra, designadamente no preço dos combustíveis. Portanto, esta medida durará enquanto for necessária durar. Se ela vai ter de evoluir, pode ter. Desejamos que não, esperemos que não, mas começámos por adotar por 5 euros, subimos agora para 20 euros. Hoje, tendo em conta a previsibilidade de que esta tensão de aumento dos preços seja prolongada, anunciámos aqui uma nova medida, precisamente para compensar os consumidores daquilo que vão pagar a mais no IVA, onde não podemos mexer, devolvendo em ISP aquilo que as pessoas teriam que receber. Quanto à medida do e-voucher, tem havido um crescimento permanente do número de pessoas a inscreverem-se. Este fim de semana até houve uma tal corrida que houve algumas horas que esteve bloqueado. É uma situação que já está ultrapassada e as pessoas estão a aderir. E isso é positivo que aconteça. Veja, quando nós alargamos o e-voucher dos bens culturais e do turismo aos combustíveis, duplicamos o número de pessoas que aderiram ao e-voucher. Neste momento, a semana passada estavam 1.600.000 pessoas já inscritas. Neste momento não lhe sei dizer, porque está a haver uma pressão grande. E, portanto, é necessário que as pessoas adiram. E por qual é a vantagem do e-voucher? Primeiro, é muito fácil as pessoas aderirem, podem fazer a partir do telemóvel, podem fazer a partir do computador, e isso permite que, sem burocracia, as pessoas todos os meses recebam na sua conta bancária aquilo que é a contribuição que o Estado faz para a estabilização dos preços. É a forma mais simples, está a ver, é muito mais prático do que termos que ir ao Ministério, termos que ir às finanças, temos que apresentar requerimentos, ou temos que ir a outro sítio qualquer, cai na conta, pronto, e portanto é a forma mais prática e mais ágil. Não vale a pena termos vantagens sobre como se utiliza o e-voucher, é muito fácil a adesão, e aquilo que eu recomendo a todas as pessoas, naturalmente, é que para beneficiarem da medida se inscrevam no e-voucher. Esta medida vai entrar em vigor na próxima sexta-feira, vai sobrepor-se àquela que já Como? existia uma compensação. Certo. Não, substitui, porque qual é a grande diferença? A medida que estava em vigor, por um lado, era uma medida que tinha a ver com o valor médio do preço anterior. A partir daí, e não era calculado por litro. Agora é o valor por litro. Paga, admitamos que há uma subida do preço na próxima semana, como é previsível que venha a acontecer. Se houver um aumento de, por exemplo, 5 cêntimos no IVA que paga por litro, vai pagar menos 5 cêntimos, vai pagar menos 5 cêntimos de ISP durante a próxima semana. Pronto, e é mais direto e é calculado por litro. Portanto, paga a menos em ISP exatamente o mesmo que paga em IVA e, portanto, é absolutamente... neutralizamos o impacto da subida do preço naquilo que o Estado cobra e naquilo que o cidadão paga como contribuinte ao Estado. No que paga às gasolineiras. Isso aí não podemos mexer. Agora, esta medida é uma medida que fica permanente, fica a funcionar e, portanto, isso permitirá neutralizar parte do impacto e, sobretudo, evitar aquela dúvida que muitas vezes existe se o Estado, neste momento, está a reter mais receita por via deste aumento do preço. Já falou na continuação dos aumentos dos combustíveis, da energia, o impacto que isso terá necessariamente nas famílias. O que lhe pergunto é se já tem medidas previstas para acorrer às famílias que fiquem com insuficiência de rendimentos ou dificuldade em conseguir acompanhar esses desenvolvimentos. Se há alguma ajuda prevista às famílias para o impacto que isto tem no custo dos produtos essenciais? A ver, nós temos tido uma preocupação de evitar, tanto quanto possível, a transmissão do aumento do custo dos combustíveis a outros preços. Segundo lugar, procurar apoiar as famílias que dependem necessariamente, que têm que comprar combustível, porque dependem para o transporte, sobretudo fora das áreas metropolitanas, as pessoas necessitam mais de utilizar o transporte, o carro a viatura individual e, portanto, consumir mais combustíveis, e por isso fizemos este aumento do e-voucher, que foi calculado, a fixação dos 20 euros,
tem a ver com aquilo que representa o aumento da despesa para um depósito médio, num consumo médio de cada família ao longo do mês. E, portanto, foi assim que foi calculado estes 20 euros. E essa é uma medida muito importante para absorver, na medida do possível, o impacto dessas medidas. Agora, as medidas mais estruturais, como disse, dependem do conjunto destas decisões que estão em discussão na Comissão Europeia, que esperemos que sejam adotadas nas próximas semanas e que permitam ter um efeito de estabilização sobre o preço. Relativamente à parte que nós podemos, digamos, temos autonomia para mexer, que tem a ver com a dimensão fiscal, adotámos precisamente esta medida, para além das medidas que já tínhamos anteriormente. Como digo, pouparam aos contribuintes cerca de 38 milhões de euros, que era o que teriam pago a mais se não tivessem sido adotadas. Agora adotámos esta nova medida, mais simples, mais direta, para que tudo o que terão a pagar a mais de IVA em função do aumento do preço é diminuído em ISP todas as semanas. Do ponto de vista político, o governo português vai defender no próximo Conselho Europeu o fim o mais rápido possível das compras de petróleo e de gás à Rússia, seguindo uma linha mais parecida com os Estados Unidos, ou em que medida é que compreende as dificuldades de outros Estados-membros em acabar com essas compras? Vamos ver, nós temos que medir as sanções que vamos aplicando à Rússia numa dupla dimensão. Naquilo que é mais efetivo na pressão sobre a Rússia, mas também medindo os efeitos de ricochete que cada uma dessas medidas tem também nas nossas economias e nas vidas nas nossas sociedades. Como, aliás, enfim, no decurso desta reunião, foi anunciado oficialmente pelo Presidente Biden o embargo da compra de petróleo à Rússia. Não é algo que nos afeta a nós, Portugal, mas como terão visto nas notícias, ou terão mesmo noticiado, o efeito imediato foi uma subida de 7% no preço do petróleo. Portanto, nós temos que ter em conta que cada medida que adotamos é uma medida que tem consequências que não se esgotam na Rússia. E, portanto, devemos procurar ter a capacidade de identificar as medidas que maximizam a pressão sobre a Rússia com o menor efeito possível sobre o conjunto da economia europeia e, designadamente, também sobre a nossa economia. Portanto, Portugal está solidário ao lado da Alemanha, da atitude da Alemanha em relação à compra de combustíveis da Rússia, à compra de petróleo e gás da Rússia. Portugal, em primeiro lugar, acho que toda a Europa, toda a humanidade deve estar grata à Alemanha por a Alemanha ter tido a coragem de adotar uma medida de brutal impacto, que foi ter suspenso o processo de licenciamento do gasoduto Nord Stream 2. Segundo lugar, nós temos que constatar uma realidade óbvia. É que é muito diferente a situação de um país como Portugal, que compra 10% do gás que consome à Rússia, de um país que consome 60% do seu gás que tem origem na Rússia. A situação é diversa e essa diversidade temos que, obviamente, a compreender. Isto demonstra uma coisa muito importante para um país como Portugal, e aqui como os nossos vizinhos espanhóis, é que a segurança energética da Europa, que é hoje, felizmente e finalmente, um tema central no debate europeu, requer a diversificação das fontes de energia e das rotas de abastecimento. Porque é que nós, neste momento, somos dos países que, apesar de estarmos a sofrer um fortíssimo impacto na subida dos preços, não só dos combustíveis, mas de outros bens, ainda somos dos países da zona euro e da União Europeia que estamos com uma inflação mais baixa que os outros, porque, felizmente, temos já um peso muito significativo das renováveis no conjunto da eletricidade que nós consumimos. 60% da eletricidade que nós consumimos já tem por fonte renováveis. Muita da atividade económica hoje já tem por fonte a energia renovável. Portanto, do ponto de vista estratégico, não há dúvida nenhuma. O que a Europa tem de fazer, o que nós temos de fazer, é acelerar rapidamente a produção de energias renováveis. Eu tenho visto algumas pessoas referirem porque é que não retomamos
à atividade ainda transitoriamente das centrais a carvão. É que se a Europa depende do que depende do gás e do petróleo da Rússia, então do carvão é inimaginável a dependência que existia relativamente ao carvão da Rússia e ao preço a que está o carvão na Rússia. Se nós não tivéssemos conseguido fazer a transição da central a carvão para outras fontes renováveis de produção de energia, estávamos hoje com uma pressão no preço da nossa energia muitíssimo superior àquele que estamos a ter. Portanto, o caminho não é andar para trás, pelo contrário, o caminho é acelerar este processo de transição energética. Os 600 megawatts que perdemos com a produção da central a carvão, nós já vamos só este ano de energias renováveis, vamos duplicar essa capacidade só com fontes de energias renováveis. Portanto, é esse caminho que nós temos de fazer, que é necessário acelerar para podermos ter uma maior segurança. E, para a Europa, é fundamental resolver de uma vez por todas o tema da interconexão, das interconexões energéticas de Portugal e da Espanha com o resto da Europa, não só para poderem beneficiar de uma maior incorporação de energia renovável, mas também para que Portugal e Espanha possam ser plenamente melhores portas de entrada, mais seguras, para gás que vai continuar a ter que ser consumido ao longo das próximas décadas como energia de transição e que pode ser utilizada porque nós temos Sines, é um porto mais próximo dos Estados Unidos do que outros portos, porque é mais perto da Nigéria do que outros portos e que, portanto, nós podemos ser fornecedores de gás e temos que, para isso, aumentar a nossa capacidade de acostagem, a nossa capacidade de armazenamento e de expedição através das interconexões. E espero que nas próximas semanas a Europa dê um sinal geoestratégico da maior importância para afirmar a sua segurança energética, que é uma resposta inequívoca, clara e irretratável relativamente ao avanço dos processos de interconexões da Península Ibérica com o resto da Europa. Deixa-me só aproveitar para fazer uma pergunta. Houve aqui um tempo extra que teve para a formação do novo governo. O que eu queria perguntar é que aconteceu tanta coisa entretanto. Este contexto internacional muda alguma coisa nos seus planos, nomeadamente na defesa e nos negócios estrangeiros? E se é mais conveniente manter o atual ministro dos negócios estrangeiros, tendo em conta a questão da estabilidade da negociação? Como disse, o calendário foi alterado por via da repetição das eleições, que terão lugar no próximo fim de semana no Círculo da Europa, e a única coisa que se torna atual é apelar naturalmente aos nossos concidadãos no Círculo que estão recenseados pelo Círculo da Europa, que votem massivamente no próximo dias 12 e dia 13 para a eleição dos 2 deputados que os representarão na Assembleia da República. Todas as outras questões perderam atualidade e temos que aguardar pela votação dos nossos concidadãos, pelo apuramento dos resultados, pela construção da Assembleia da República, para então poder apresentar ao Sr. Presidente da República os nomes que integrarão o próximo governo. Portanto, essa pergunta é muito interessante, mas é para daqui a umas semanas. Sabe dizer quais foram as receitas extraordinárias em IVA em fevereiro? Não sei de cor. Não sei de cor, não. Queria ainda esclarecer só uma coisa. Os 150 Sei a dizer o seguinte, há um número que sei. Se não tivéssemos adotado as medidas que adotamos em matéria de ISP, a receita teria sido mais 38 milhões de euros do que aquilo que foi. E na tarifa de acesso às redes, os 150 milhões são cumulativos com os anunciados na semana passada? É isso? Não percebi bem essa parte. Não, são os 150 milhões que foram da semana passada. Sim, não temos 150 milhões todas as semanas para reforçar. Não, convém termos a noção seguinte, o país não enriqueceu subitamente com esta guerra. Muito obrigado. Viram também aqui a criação de novas linhas de crédito. Será uma das medidas imediatas ou não? Sim, é uma medida imediata que vai ser criada. São novas linhas de crédito para aumentar a liquidez, em particular das empresas que que estão sob maior pressão com o aumento extraordinário destes preços. Mas há ideia de valores e setores que serão abrangidos? Já há uma ideia, mas eu prefiro que seja o Ministro da Economia a dizer o número final. Está bem? Muito obrigado. Uma vez por família não vou pagar subsídios. Aquele subsídio às famílias que têm a crédito social da universidade. Não. O apoio é relativamente a cada uma das bilhas que sejam adquiridas. Bem, muito obrigado.